Olá, estamos chegando com o Câmara Repórter segunda edição desta quinta-feira, 21 de dezembro. Veja os nossos destaques. Vereadores aprovam um projeto que garante plano de cargos e salários para agentes de mobilidade. Polícia Rodoviária Federal inicia a Operação Rodovida. Natal da Inclusão tem programação para famílias de crianças atípicas. Aqui no estúdio eu vou conversar com o contador e tributarista André Macedo. Ele vai conversar com a gente sobre uma análise a respeito da PEC da reforma tributária que foi promulgada nesta quinta-feira no Congresso Nacional. Vem com a gente, o Câmara Repórter segunda edição está no ar. A gente começa com os destaques da sessão ordinária nesta quinta-feira. A pauta de votação suspensa ontem foi retomada nesta tarde para o debate de projetos. Entre eles, o que regulamenta o plano de cargos e carreiras dos agentes de mobilidade urbana. A sessão ordinária de hoje foi reaberta com a votação de um projeto do Executivo que garante plano de cargos e salários dos agentes de mobilidade de Natal. Após ampla discussão, a matéria foi aprovada com 2 emendas encartadas. Uma delas de autoria do vereador Haroldo Alves. A gente inseriu uma emenda que enquadra todo mundo, enquadra os agentes fiscais de trânsito junto com o pessoal da STU. Então não dá mais nenhum prejuízo, vai ficar todo mundo na paz, todo mundo organizado, com suas devidas categorias, com seus devidos vencimentos. De acordo com o representante da categoria, a aprovação do projeto é uma segurança jurídica para os profissionais. Para aqueles que vieram do concurso, é uma segurança jurídica para a gente continuar o nosso trabalho. Nós vamos voltar à nossa função de origem do concurso, continuamos sendo agente da autoridade de trânsito e vamos ter uma segurança jurídica para poder trabalhar, sem medo de ser apontado como inconstitucional, ou de perder o nosso cargo, ou de voltar para o plano geral, sem ter algum prejuízo. Em seguida, foi realizada a votação em regime de urgência de matérias indicadas pelos parlamentares. Um dos projetos aprovados é da vereadora Brisa Braque e torna patrimônio cultural material de Natal o Teatro Sandoval Vanderlei, localizado no bairro do Alecrim e fechado há mais de 10 anos. A gente está muito feliz porque é a aprovação do projeto de lei, mas não só isso. Nós também já abrimos o processo de tombamento no livro do patrimônio material do município de Natal, junto à Funcart, ao Conselho Municipal de Cultura. E a verdade é que a gente se surpreendeu quando descobrimos que o Teatro Sandoval Vanderlei ainda não era patrimônio. É um teatro muito importante para a história de Natal, um dos primeiros teatros da cidade. Quem pôde viver com o Teatro Sandoval Vanderlei de portas abertas tinha sempre um costume de levar os filhos, as crianças nesse espaço, que era um espaço com espetáculos a preço acessível para toda a população. A gente, pela Frente Parlamentar de Cultura, tem acompanhado a reforma, já fizemos 2 visitas de fiscalização à reforma. Havia uma previsão do teatro ser reaberto até novembro desse ano. Nós estamos questionando, inclusive, por que o teatro ainda não foi reinaugurado e quando for reinaugurado, que seja reinaugurado como patrimônio material da nossa cidade. O vereador Felipe Alves também teve matéria aprovada que foi subscrita por outros parlamentares. O texto trata sobre a proibição do uso da linguagem neutra na grade curricular e no material didático das escolas da rede municipal de ensino. Uma matéria importante, pois protege a nossa língua portuguesa, que é a nossa língua mãe, é a língua que as nossas crianças, os nossos adolescentes precisam realmente ter o domínio e, infelizmente, essa linguagem neutra ela está prosperando a tal ponto de ameaçar o bom uso da língua portuguesa. Então, nós seguimos o que já fez a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto semelhante. A Academia Brasileira de Letras seguiu o mesmo caminho de orientar a não utilização da linguagem neutra e nós realmente colocamos esse projeto porque precisamos proteger as nossas crianças. As escolas municipais que recusarem matricular crianças e adolescentes devido a qualquer tipo de deficiência vão ter a cassação do alvará de licença e funcionamento.
Esse foi outro projeto aprovado pelo plenário durante a sessão. Infelizmente, ainda temos algumas escolas que rejeitam a matrícula da pessoa com deficiência, seja uma pessoa com autismo, uma pessoa com deficiência física, e ela rejeita. E a partir dessa agora aprovação, a escola que rejeitar vai ter seu alvará de funcionamento cassado pela prefeitura. Isso é um grande avanço em relação à educação inclusiva. A Polícia Rodoviária Federal iniciou a Operação Rodovida. O objetivo é prevenir os acidentes de trânsito nas festividades de fim de ano. Com a proximidade do Natal e do Ano Novo, muitos potiguares pegarão a estrada para curtir os festejos fora de Natal. Os destinos são diversos. Vamos sim, vamos pegar a estrada, sim. Para onde? Vamos para João Pessoa. Pertinho? Pertinho. Cidade maravilhosa. Vou para a praia. Qual? Búzios. E aí, para pegar aqui a pista, toma algum cuidado a mais? Só não beber, né? Se beber, não dirija. E vamos embora. Para pegar a estrada em segurança, os natalenses afirmam tomar uma série de cuidados. Usar o cinto, evitar bebidas, né? No volante. O que mais? E ter os cuidados básicos de sempre, né? No volante que tem. Na estrada? Na estrada. Principalmente na estrada, né? Sempre evitar dirigir com sono, dirigir ingerindo bebida alcoólica, ter atenção o máximo possível, né, no trânsito e sempre tentar estar dirigindo por você e pelos outros. Olhar pneus, como é que está o seu carro, as condições do carro para não ter uma surpresa desagradável, né? O bom é você passar numa oficina da sua confiança, o mecânico vai lhe passar uma revisão completa no seu carro e deixar você tranquilo para viajar. Segurança em primeiro lugar, não beber e dirigir. Por conta do aumento do fluxo de veículos nas rodovias, até o dia 18 de fevereiro, a Polícia Rodoviária Federal realiza a Operação Rodovida. O objetivo da ação é reforçar a fiscalização e a prevenção dos acidentes. Nós temos dentro da operação várias outras operações, como por exemplo, vamos iniciar agora no dia 22 a Operação Natal, depois nós temos a Operação Ano Novo, depois nós temos a Operação Férias, nós temos a Operação e terminando com a Operação Carnaval 2024. E o efetivo todo, ou seja, um efetivo todo da série, imbuído nessa fiscalização e com alguma convocação de estados aí vizinhos para compor aí o efetivo da Operação Rodovida aqui na região do Rio Grande do Norte. Para evitar acidente nas rodovias, a orientação da Polícia Rodoviária Federal é de que antes de pegar a estrada, o motorista faça a revisão do carro e confira se a habilitação está regularizada. O inspetor da PRF também recomenda que os motoristas usem o cinto e não excedam o limite de velocidade. E seja descansado, todos ali no carro com cinto de segurança, pega a estrada, fazendo tudo que é legal, não excedendo a velocidade, não beber e direção não combina, abominar essa questão de ultrapassagem em locais proibidos, ou seja, porque é um dos acidentes mais terríveis que nós temos. Mais letais, ou seja, soma da velocidade de dois veículos, ou seja, o resultado realmente, muitas vezes ali, na maioria das vezes, é uma lesão grave ou morte. Então, tomando todos esses cuidados, essa família vai começar uma viagem bem e terminar uma viagem bem. Mas lembrando, se além disso, tomando todos esses cuidados, ainda assim o cidadão se envolver em um acidente, é só ligar no 191. A Polícia Rodoviária Federal está 24 horas por dia, 7 dias por semana, pronta, trabalhando para salvar vidas. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, liberou um trecho da duplicação da BR-304. O trecho liberado foi na altura do acesso sul ao aeroporto de São Gonçalo do Amarante, onde o semáforo no local foi retirado. Como alternativa de retorno para quem vem do aeroporto em direção à BR-304, o DENIT indica a utilização da alça do viaduto, localizada a 3,5 km de distância, no sentido de Mossoró. Já na tarde desta sexta-feira, o tráfego de veículos será alterado na BR-304, no trecho entre a rotatória de Macaíba até a Avenida Mônica Dantas, onde tem o pórtico de entrada da cidade. Com essa modificação, o semáforo no entroncamento da BR-304 com a RN-160, conhecida também como Avenida Jundiaí, será desativado
e o trânsito na Avenida Ovídio Pereira, Rua do Fórum, será temporariamente interrompido, como a gente mostra aí nas imagens. Então, fica o aviso aos motoristas que trafegam por lá para ter atenção nesse trecho diante do avanço das obras de duplicação da chamada reta Tabajara. Agora a gente muda de assunto para uma boa notícia na área da saúde. A cobertura vacinal de 7 imunizantes cresceu esse ano no Rio Grande do Norte. 7 tipos de vacinas recomendadas no calendário nacional de imunização registraram um aumento de aplicação no Rio Grande do Norte em 2023, no comparativo com o ano passado. Os dados são do Ministério da Saúde. Todos os 7 tipos de imunizantes atingiram mais de 80% da cobertura vacinal em dados colhidos até o dia 18 de outubro. As vacinas que tiveram aumento foram rotavírus humano, meningococo C, pentavalente, pneumocócica, poliomielite, hepatite A e tríplice viral, que oferece proteção contra sarampo, cachumba e rubéola. Para a Secretaria de Estado de Saúde Pública, os dados representam uma reversão na tendência de baixa cobertura dos anos anteriores. A seguir, primeira edição do Natal Inclusivo leva diversão em clima natalino para pessoas com deficiência no Bosque das Mangueiras. Nós voltamos já. Inúmeros animais são resgatados das ruas diariamente. Eles estão doentes, feridos, sequelados ou foram vítimas de atropelamento. ONGs e abrigos precisam de medicamentos, ração, material de limpeza e recursos para tratamento clínico veterinário. Toda doação é bem-vinda. Em que você pode ajudar? Entre em contato conosco, seja um doador. Uma iniciativa da União Pet Brasil. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, a CAERN, prorrogou o prazo para as inscrições do concurso público com 33 vagas para cargos de nível superior e técnico. Agora, as inscrições podem ser feitas até o dia 8 de janeiro de 2024 no site concurso.idecan.org.br. A taxa é de R$ 120 para candidatos de nível superior e de R$ 100 para nível técnico. A ONG Atitude e Cooperação encerrou nesta quinta as atividades de 2023 com um recital das crianças atendidas na instituição. São mais de 700 pessoas beneficiadas com as atividades da ONG, que funciona na zona oeste da capital. Pequenos artistas se apresentando para um público especial, mostrando o que aprenderam durante o ano no recital de piano. São crianças e jovens de comunidades em vulnerabilidade social que têm a chance de se expressar pela arte. Elas não escondem a alegria de participar do recital. É uma conquista, né? Por um ano de aprendizagem. Participar aqui é uma experiência incrível, né? Porque eu nunca soube jogar xadrez, nem tocar piano. E aqui eu venho, aprendo e a cada dia eu estou melhorando. Muito feliz porque é uma conquista de um ano de aprendizado. Eu faço piano, canto e teoria musical. Aqui é um lugar de muita esperança para muitas crianças que muitas vezes não têm um abrigo e aqui é como se fosse a nossa casa. Criada em 2006, a ONG promove ações e projetos socioassistenciais, promovendo inclusão, cidadania e enfrentando as desigualdades sociais por meio de projetos nas áreas da saúde, cultura, educação e esporte. Nós desenvolvemos aqui vários projetos que vai de criança a adulto, né? Temos o projeto Tocando a Vida com Damore, que é um projeto de música clássica. Aí, dentro da música clássica, tem os instrumentos de corda, violino, violão, viola, contrabaixo, piano e teoria musical. E eles passam por toda essa parte da questão da música e, ao final, a gente consegue formar uma orquestra, né? Temos o projeto de Encena, que é um projeto que tem as artes cênicas, né? Além das artes cênicas, nós temos também corte e costura, biscuit, para as mães dos alunos, né? E mudando um pouco de foco, temos o projeto de esporte, que é o projeto Celeiro. O projeto Celeiro ele consta como judô, futebol, futsal, vôlei e xadrez. A ONG funciona na zona oeste de Natal.
mantém mais de 700 pessoas, a maioria jovens, entre 6 e 17 anos. Há 2 anos, atuando na entidade, a professora de piano Maissara Rafaela fala sobre o significado do trabalho oferecido. Felicidade, alegria, superação de desafios e conquista. A gente vem se preparando desde o início do ano, né? Porque a gente não é só as músicas, não são só as músicas, mas a gente também tem toda uma preparação de técnica, de corpo. A gente vê os olhinhos deles brilharem, né? Então, assim, eu como professora, eu tenho eles como se fossem meus filhos também. Então, para mim, eu fico nervosa igual a eles também, tá? E muito feliz, é uma gratidão grande. A assistente social Mairana Pinto fala com alegria das oportunidades que a Atitude e Cooperação possibilita ao filho, Felipe Arthur, de 10 anos. Como mãe, né, compreender essa perspectiva de direito de criança e adolescente, né, ter acesso à arte, à cultura, ao lazer e essas atividades que contribuem para o desenvolvimento global, né, da criança. E também eu acho que para fortalecer a autoestima do meu filho, para que ele possa ser visualizado nas suas potencialidades, nas possibilidades da vida, eu acho que a gente está tratando de oportunidade de construção de projeto de vida, né? Eu acho que a arte tem esse poder, né? E a arte, quando a gente vê com profissionais técnicos, sensíveis, preparados, eu acho, né? Eu como mãe atípica, meu filho é uma criança atípica, então eu acho que essa inclusão aqui se dá muito nessa parte, mais do que a parte técnica e a parte legal, né, que a gente tem um arcabouço legal que dá reforço a isso, mas eu acho que nessa parte sensível, sensorial, que a arte traz isso, né, esse acolhimento, eu acho que aqui é uma instituição que visualiza bem esse acolhimento da mãe, da família, né, esse fortalecimento dessa função protetiva que nós temos, né, e para nossas crianças se reconhecerem como sujeitos de direitos e pessoas capazes de transformar aí, como diz o próprio projeto, transforma vidas, né, e acho que vidas transformadas transformam realidade, transformam o mundo. É um trabalho muito bonito mesmo. E quem quiser mais informações sobre como participar de um desses projetos da ONG, pode acessar o site atitudecooperação.org.br. Agora vamos de solidariedade. A campanha Natal Sem Fome está arrecadando alimentos para ajudar famílias carentes de Natal. Tarsila Costa tem as informações. A campanha Natal Sem Fome está recebendo doações que vão beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas pela Ação Cidadania. Quem doar alimentos não perecíveis poderá trocar os produtos por brindes em um shopping de Natal. Foi uma forma encontrada para incentivar as doações. A gerente de marketing do shopping falou sobre a ação. Essa é uma ação que a gente tem um entusiasmo e um carinho muito grande em realizar, né? A gente cumpre com o nosso propósito de realmente fazer a diferença. E quem tiver criança é mais um estímulo aí para você participar da ação. Você pode vir aqui na lojinha, a gente tem almofada, tem tiara, tem o livro da Nath e a Natureza, que a gente conta um pouco também sobre essa questão da educação ambiental. Enfim, vários produtos onde você pode estar presenteando a criança e ainda fazer o bem. E não deixa de ser também, a gente fala muito para os pais, uma oportunidade de você trazer o seu filho e mostrar para ele como ele praticar a solidariedade, né? Você ensina ele que ele pode adquirir um produto aqui e já está fazendo o bem aí a outras crianças que realmente necessitam. Outra alternativa para quem pretende contribuir com a campanha é fazer a doação em dinheiro por meio do site natalsemfome.ancar.com.br/natalshopping ou através da leitura de QR Codes espalhados pelo local via Pix. O Natal Shopping é um dos pontos de arrecadação de alimentos. Os shows do Natal em Natal na Arena das Dunas começam nesta quinta-feira e vão ter uma área exclusiva para pessoas com deficiência. Mas é preciso se cadastrar e Tarsila Costa mostra como. A inclusão dará o tom do Natal em Natal deste ano. A Arena das Dunas terá uma área exclusiva PCD durante os shows musicais. O espaço vai acolher pessoas com deficiência, a exemplo do que aconteceu na programação do São João deste ano.
A programação de shows começa nesta quinta-feira, 21, com as apresentações de Azé Delas, Cavaleiros do Forró e Serginho Pimenta, e vai até o dia 30. Nesta quinta-feira também começam as inscrições para o acesso à área PCD. As pessoas com deficiência interessadas devem fazer o cadastro no aplicativo Natal Digital, na aba Serviços, disponível para as plataformas iOS e Android. Após acessar o formulário, a pessoa deverá comprovar, através de laudo, carteira da CEL ou cartão de gratuidade da STTU, sua condição de deficiência para poder validar a inscrição. A inscrição deve ser realizada por dia, uma por CPF. A pessoa com deficiência pode levar um acompanhante. Caso não chegue até o horário previsto, os suplentes poderão acessar o espaço. O acesso à área PCD será feito exclusivamente pelo portão P12, na Avenida Lima e Silva. Pessoas com deficiência e espectro do autismo e suas famílias tiveram uma tarde de diversão nesta quinta-feira. Elas participaram da primeira edição do Natal Inclusivo no Bosque das Mangueiras. Dezenas de pessoas participaram no Bosque das Mangueiras do primeiro Natal da Inclusão. Uma série de atividades culturais, esportivas e de lazer voltadas para pessoas com deficiência e suas famílias. O evento respeitou os limites sensoriais e físicos para acolher especialmente as pessoas com transtorno do espectro autista. O Natal é cheio de eventos, mas nenhum desses é pensado para essas crianças. O Natal da Inclusão é um evento voltado para o público atípico, PCD de forma geral, para que essas crianças tenham a oportunidade também de se divertir com segurança e com cautela. O Natal da Inclusão também é uma oportunidade para as famílias das crianças atípicas. Há histórias como a de Dona Fátima Souza, que começou a bordar camisas por conta do neto autista. Meu neto, Heitor Miguel, é autista e ele não usa esse crachá, certo? Então eu fiz uma para ele, para a necessidade dele. Só que eu postei uma foto e levei ele para a clínica e outras mães se interessaram. E hoje virou um negócio. Para ela e outros pais que levaram seus filhos e também netos, o evento mostra que todos têm direito a momentos de lazer e diversão. Eu acho excelente, sabe por quê? Porque eu acho que a inclusão não é só na escola. A inclusão tem que ser em todos os lugares. Aonde você vai tem que ter inclusão. Eu acho importante participar desses eventos. E também porque é um lugar bastante amplo, né? Com verde, ele gosta de lugares assim, se sente bem. A sala de estabilização, com profissionais atuando para regulações em possíveis crises, foi uma das mais frequentadas. A dona de casa, Rafaela Silva, contou da alegria do filho com as brincadeiras também realizadas no espaço. Gostei bastante porque ele se regula bastante aí, tanto é que ele não quer sair da sala, está o tempo todo lá dentro, depois que entrou não está querendo mais sair. É muito bom porque já estimula ele está bem estimulado lá dentro, está brincando, está adorando lá dentro. O Natal da Inclusão foi realizado pela Prefeitura em parceria com o mandato do vereador Dixon Júnior, recebeu elogios das entidades ligadas às famílias atípicas. Esses eventos eles são muito importantes para promover a inclusão, né? E também para mostrar para as famílias atípicas que o lugar de pessoa com deficiência é em qualquer lugar. É muito importante a participação da gente como uma instituição e também das famílias, principalmente das famílias. A gente tem uma rotina de clínica, casa, escola, problemas, plano de saúde, SUS. Esse é um momento de lazer. Isso é muito importante, que outras prefeituras possam copiar esse bom exemplo. Uma iniciativa realmente muito bacana para essas famílias atípicas. A seguir, uma entrevista com o contador e tributarista André Macedo. Nós vamos conversar sobre a PEC da reforma tributária promulgada nesta quinta-feira no Congresso Nacional. Nós voltamos já. Inúmeros animais são resgatados das ruas diariamente. Eles estão doentes, feridos, sequelados ou foram vítimas de atropelamento. ONGs e abrigos precisam de medicamentos, ração, material de limpeza e recursos para tratamento clínico veterinário. Toda doação é bem-vinda. Em que você pode ajudar? Entre em contato conosco, seja um doador. Uma iniciativa da União Pet Brasil.
Foi promulgada nesta quinta-feira a reforma tributária no Brasil, com a promessa de simplificar a cobrança de impostos. Mas se isso realmente vai acontecer, a gente vai saber aqui com o nosso convidado, o contador e tributarista André Macedo, para saber quais as repercussões dessa reforma. André, seja bem-vindo aqui para conversar conosco. Olá, muito obrigado pelo convite aqui, estou à disposição. André, a promessa é de simplificação, mas na prática isso deve realmente acontecer? Bem, a gente tem alguma restrição com esse termo de simplificação dado pela reforma. Por quê? Na verdade, ele vinha com a simplificação de trocar 5 tributos no primeiro momento por um, que na verdade trocou 5 por 2. Só que essa troca, primeiro, ela acontece em 10 anos. Ou seja, durante bons anos, nesses próximos 10 anos, nós vamos conviver com 2 regimes tributários. O atual com o novo regime. Isso vai trazer algum nível de complexidade nesse processo de transição. A gente sabe que pode ser uma transição que, de fato, seja mais complexa para um cenário futuro mais adequado, mas causa muita apreensão usar o termo de simplificação para um processo tão complexo que é esse de reforma. De reforma. Então, mesmo com essa promulgação que ocorreu, ainda vai continuar existindo ICMS, ISS, por exemplo, que são os impostos aqui municipais, estaduais? Até 2032, os regimes atuais eles vão caindo paulatinamente, mas eles continuam existindo sim. Inclusive, seus controles fiscais, em teoria, devem ser mantidos, né? Então, a troca que foi feita é uma troca que, num primeiro momento, ela não vai trazer um benefício de simplificação. Atrelado a isso, a gente também tem que chamar a atenção que essa situação de controles de débitos e créditos para alguns tipos de contribuintes, como prestadores de serviço, por exemplo, não é rotineira. Então, ele vai ter um controle adequado, precisa ter um controle adequado do que ele consome para gerar crédito fiscal, para que ele possa usar na cadeia seguinte. Então, a gente também vê que é um novo momento, né? É um novo momento de fato, mas que ainda tem muita interrogação para dizer que essa simplificação, depois de 2032, a partir de 2033, ela de fato passe a acontecer. Porque essa reforma ela tem caráteres distintos de acordo com a cadeia, não é isso? A indústria vai ter um tipo de, vamos dizer assim, benefício em relação a essa reforma, quanto que, por exemplo, para o comércio, para quem está na ponta, para o consumidor final, não vai ser o mesmo tipo de tratamento, é isso, tributário? Não é que ela não tenha o mesmo tratamento. O que a gente tem visto claramente é que a reforma trazida agora, ele desloca a carga tributária que a indústria está acostumada a pagar para o setor de comércios e serviços. Basicamente para o setor de serviços. Esse é o grande impactado dentro da carga tributária que é colocada pelo IBS mais CBS, os 2 novos tributos criados pela reforma, né? A gente diz isso com muita tranquilidade porque é importante mencionar que o projeto que foi aprovado, ele tem a perspectiva de manutenção de carga tributária global. Aparentemente dizendo isso, você fica com a sensação de que você não vai ser atingido por um aumento de carga. Mas com deslocamento, alguns setores têm aumento de carga e aumento de carga importante. Isso já começa a partir de agora? Não, aí a partir do momento que a CBS e IBS passe a ser implantado, né, no decorrer dos anos, nessa transição que acontece até o final de 2032, começa de fato a ter essa sensação mais fortemente em 2033. Os aumentos de carga a gente tem percebido por outros movimentos, né, que tem acontecido, por exemplo, com o aumento de ICMS por alguns estados, que a justificativa desse aumento foi aumentar o bolo de participação daquele estado em arrecadação para que ele possa participar de uma forma mais efetiva quando esse bolo do IBS for distribuído. Certo, e é por isso que interessava tanto ao governo do estado, por exemplo, ter tido aprovado o que não aconteceu aqui, o aumento do ICMS para 2024. Essa transição ela foi mexida agora pela Câmara dos Deputados nos últimos dias. É algo que a gente precisa se aprofundar um pouco para ver o que é que alterou de fato o que veio do Senado. Inclusive, a gente tem visto o movimento de alguns estados desistindo do aumento de alíquota por conta disso, já que a justificativa que esses estados tinham era o projeto de reforma tributária. Eu acredito que o estado do Rio Grande do Norte é um pouco peculiar nessa estratégia de aumento de ICMS, porque a justificativa não foi simplesmente uma participação maior no bolo da arrecadação em prol de um benefício dentro do projeto de reforma tributária. Se falava em recomposição de contas para poder manter o equilíbrio do Estado, o equilíbrio das contas públicas estaduais com o orçamento que está posto, né? O Estado do Rio Grande do Norte, inclusive, foi um dos poucos que lá no começo do ano já começou a usufruir de um aumento de alíquota. Isso. Isso, na minha visão muito particular, isso é muito complexo
de você tocar um aumento nesse sentido para que a gente acabe levando recursos para dentro do custeio da máquina do governo, não é para investimento. E cada vez mais que o Estado investe menos, você, com a carga tributária maior, você inibe que investimento privado também aconteça, e isso é uma fórmula equivocada, pelo menos para que a gente possa buscar um incremento maior da economia local. Com certeza. E falando ainda de estados, a gente também lembra dos municípios. Para os estados e municípios, essa reforma vai ser favorável quando vier a distribuição desse bolo, André? A gente tem convicção que para as capitais tem perda, né? Esse eu acho que é um ponto importante para elencar, né? Isso, as capitais que trouxeram incrementos de arrecadação no ISS, eles perdem esse tributo, um tributo que cresce significativamente, porque as prestações de serviço de fato vêm crescendo no país. E a forma que vai ser reconstruída essa divisão do IBS tendem as capitais a perder, umas mais, outras menos, mas a gente tem uma composição de que as grandes cidades perdem nesse processo. Os estados, né, a gente vê também que alguns estados são ganhadores e estados são perdedores nesse processo. Não é já como as capitais que fica tão evidente essa perspectiva, né? Entretanto, os estados têm compensações postas lá dentro do Fundo de Desenvolvimento Regional, o que não vale para as cidades. Então, a gente tem uma convicção, olhando para a administração pública, né, os estados, eles têm fundos de compensação, que, enfim, ainda não estão definido como vai acontecer, mas tem posto lá, fala-se 60 bilhões desse fundo de forma nacional. As capitais devem perder e a gente acredita que os municípios como um todo devem perder nessa estratégia, não é que a arrecadação vai ser deslocada das grandes cidades para as pequenas cidades. A gente acha que a arrecadação das grandes cidades vão compor uma arrecadação global e que os municípios pequenos vão continuar como estão, as grandes cidades perdem em detrimento de uma concentração de arrecadação que acaba acontecendo em Brasília ou em alguns estados. Vai ficar para a União e para os estados. Exatamente. O maior bolo, na verdade. André, e quando a gente está falando aqui dos entes públicos, mas quando a gente fala também, e a gente também já falou aqui de indústria e de comércio, quando a gente fala do consumidor final, o impacto, então, para o consumidor deve ser um aumento, que o consumidor sinta um aumento, por exemplo, no preço dos produtos? Em teoria, sim, né? Porque se a gente vai ter incremento de carga em comércio e serviço, essa carga vai ser deslocada para o consumo final. Mas eu estou pensando na composição de que a manutenção de carga tributária vai acontecer. É complexo essa conta de manutenção de carga, considerando que a gente está deslocando para a indústria, como um consumidor final sentir isso. Ainda tem muitas incógnitas nessa reforma colocada, né? Por que digo que se tem incógnitas? Porque tem, por exemplo, mais de 70 menções a leis complementares que vão regulamentar o que está posto na PEC que foi aprovada, né? Então, isso ainda faz com que a gente hoje não tenha, por exemplo, a convicção do tamanho da alíquota que será do IBS mais o CBS somado, a CBS somada. Se eu não tenho nem a alíquota, como é que eu vou mensurar a carga? E esse projeto da PEC não trouxe, né, o percentual dessa alíquota? Nem existe uma fala oficial de que tamanho essa alíquota vai ser, né? A gente escuta, por exemplo... É preocupante. Pois é. O Ministério da Fazenda fala em 27,5% nas contas que eles têm internas, mas... alguns municípios, como o município de São Paulo, que tem contas específicas, já falam em 36%. E assim a gente vai vivendo uma incerteza ao ponto de não saber como é que essa carga tributária vai se comportar e que, em teoria, o comércio e os serviços, se são impactados, você acaba impactando o consumidor final, especialmente classe média, que é quem consome produtos e serviços. Essas regulamentações aí por meio de leis complementares, como você falou, que o Congresso deve fazer, por ser um ano eleitoral, 2024, o senhor acredita que isso deve acontecer ainda ano que vem? Antes dessa discussão, porque a gente sabe que a política interfere em tudo. Os debates, eu acho que só um ponto, essa sua fala última final é muito importante. Eu acho que a política já ultrapassou o limite do que deveria ter ultrapassado dentro de um projeto de tamanha importância que é o projeto da reforma tributária. A reforma tributária de agora é uma reforma tributária de colcha de retalhos de interesses. Dá nitidamente para ver setores incentivados que nem sempre está pensado numa política nacional a qual deveria não ter tanto incentivo assim, pelo menos numa visão muito particular. Então, a colcha de retalhos já foi posta. Isso deve se agravar para o próximo ano, mas acredito que todas as leis complementares não devam ser votadas e finalizadas no próximo ano, até porque elas não têm impacto no 24 de forma efetiva, né? Eu acredito que esse debate seja um pouquinho mais longo, mas é muito importante que a sociedade se aproxime desse debate, exatamente para evitar que a política passe do limite
que ela tem que atuar, que a política tem que existir também, a gente Claro. não pode, né, deixar ela de lado, não é... A política não é tem que substituir. fazer o seu papel. Exatamente, mas eu acho que tem um tamanho do que o técnico e o político tem que se equilibrar quando a gente está falando de uma reforma, de um assunto, do tamanho da reforma tributária, um assunto de Estado, de fato, de nação que precisa ser muito bem cuidado. Com certeza, André. E eu agradeço aqui essa sua visão, seus esclarecimentos, né, que acho que já ajuda para quem escuta realmente procurar se interessar um pouco mais pelo assunto para entender, né? Somos cidadãos, somos nós que escolhemos os representantes políticos e precisamos nos aproximar desses assuntos que impactam, no fim das contas, nas nossas vidas. Muito obrigada aqui. Eu que agradeço. Uma fala final aqui para todos primeiro, conclamar a sociedade de que, de fato, se aproxime da reforma. Não é que a gente não queira reformar. A reforma tributária é extremamente necessária para o nosso país. A gente precisa remodelar o formato de tributação de fato. A gente só precisa ficar atento a que reforma estamos aplaudindo, né? Merece aplauso um Congresso que tentou conduzir um tema tão espinhoso, mas também a sociedade precisa ficar muito próximo para entender os impactos e todo mundo contornar da melhor forma possível o que vem para os próximos anos no aspecto de tributação. Muito obrigada, André. E esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você obrigada pela companhia mais uma vez. Desejo um Feliz Natal para todas as famílias, com muita paz, saúde, mesa farta e união para a chegada do menino Jesus. A gente volta a se encontrar na próxima terça-feira, se Deus quiser. Tchau!